Olá, meus queridos alunos, meu nome é professor Maurim. Eu vou passar para vocês um pouco sobre os conceitos básicos de orientação a objeto, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e aí vocês vão entender um pouquinho sobre o conceito, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre orientação a objeto em Python. Nós vamos usar Python para explicar o conceito e depois nós vamos apresentar alguns casos aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa apresentação. Primeiro nós temos que ver o seguinte, que o que é uma classe e o que é um objeto. Vamos identificar, por exemplo, classe, vamos fazer associação de classe, identificando quando você chega e fala assim, olha, os cachorros latem. Quando eu falo os cachorros latem, eu estou falando da raça. Eu não estou falando do meu cachorro, eu estou falando de qualquer cachorro. Quando eu falo de uma classe, eu estou tratando desses indivíduos, eu não estou tratando de um indivíduo específico, eu estou falando de qualquer um. Eu estou falando de maneira genérica. Eu estou estabelecendo que eu posso chamar a classe cachorro. E essa classe cachorros, ela tem uma propriedade late. Então eu falo que os cachorros latem. Então eu estou atribuindo a qualquer cachorro. Mas eu posso apontar um indivíduo e falar que esse cachorro late? Não. No conceito de orientação a objeto, classe, ela não é um indivíduo, ela é genérica, ela serve para qualquer coisa. E ela não pode representar um indivíduo. Então, quando eu falo sobre a classe cachorro, eu estou falando sobre qualquer cachorro. Todos eles latem. Agora, quando eu vou falar de um cachorro em específico, o meu, o Spock, eu vou falar do objeto. Eu vou tratar sobre aquele indivíduo, o objeto. Então, em classe você tem o modo genérico, que ele não pode ser relacionado a nenhum objeto, a nenhuma entidade, nenhum cachorro, e eu posso falar sobre um cachorro específico. Quando eu falo de um cachorro específico, imagina a analogia, eu estou tratando do objeto. Então, objeto, ele é individual, ele tem as características daquele meu cachorro. Classe, ele é para qualquer cachorro. Mas por que é feito dessa maneira? É feito dessa maneira justamente porque quando você atribui uma nova característica ao meu cachorro, a cor, por exemplo, ela tem que ser passada pela classe. Ou seja, todos os cachorros vão ter uma cor. E não vai ser um cachorro que tem que ter uma cor, é todos. Então, quando eu atribuo uma nova característica a uma raça, ou os cachorros, eu tenho que fazer isso na classe. E quando eu vou colocar a cor específica daquele meu cachorro, do Spock, eu vou colocar dentro do objeto. Então, para criar uma nova característica, eu faço isso na classe. Quando eu monto um objeto, é nele que eu instancio a minha característica dele. Eu pego a cor, vamos supor que eu crie a classe na cor, e aí quando eu vou falar do meu cachorro, eu falo que o meu cachorro é marrom. E aí você consegue colocar características no cachorro no meu cachorro Spock. Não sei se ficou bem claro, mas basicamente, quando eu só consigo falar que o meu cachorro é marrom se primeiro eu criar na classe a cor do meu cachorro. Eu acho que ficou mais claro dessa maneira, né? Então, classe e objeto são isso. De uma maneira bem clara, a classe é o molde e o objeto é a instância. Quer dizer o seguinte, que eu vou pegar e vou falar do indivíduo, tá bom? Vocês entendendo isso, fica muito fácil de vocês entenderem orientação a objeto. Basicamente, vamos falar agora sobre pessoa.
A pessoa, toda pessoa, agora na classe, quando eu monto uma classe em Python, eu faço assim, eu coloco a palavra class, o nome da minha classe, sempre maiúsculo, primeira palavra, depois 2 pontos. Aí eu falo assim, a minha classe pessoa, ela vai ter, então vou colocar no define, eu vou definir o inicializador para ele. Não vamos colocar que é quando você cria a minha classe, quando você faz a construção do objeto, eu tenho que ter um construtor. Então esse aqui é o construtor. Eu passo sempre ele mesmo, que é o self, que é uma variável constante. Toda classe vai ter esse self e os parâmetros que eu vou colocar de objetos, as propriedades da minha classe, que é o nome e a idade. Então, toda pessoa vai ter um nome, toda pessoa vai ter uma idade. Aí eu transfiro o que eu coloquei aqui para o nome. E a idade que eu coloquei, eu transfiro para a classe idade. Com isso, eu criei o construtor da minha classe pessoa. Bom, se eu fizesse só isso, a minha classe pessoa já estava funcionando. Aqui eu coloco um método. O que é um método? O método é uma chamada de função, é alguma coisa que é um comando que você dá para aquela classe que você pode fazer alguma coisa. Então imagina que o cachorro late. Então imagina que eu coloco um método para latir. O latir é um comando. Então a minha propriedade o meu método é justamente esse comando. Então, quando eu crio o comando apresentar, eu estou falando assim, ó, a pessoa ela tem as propriedades nome e idade e tem o método, ou seja, o comando apresentar. Onde ele fala, olá, meu nome é tal, eu tenho a idade de tantos anos, tá? Minha classe acaba aqui, tá bom? Aqui eu já coloco a criação dos objetos. Então você percebe que a classe ela é tudo isso. Ela só fica aqui. E a partir daqui eu começo a criar os meus objetos. Eu vou criar o objeto pessoa P1, que é a Alice, tem 30 anos. Objeto P2, pessoa, Bruno, 25. Da onde que é essa pessoa? É dessa classe. Então eu estou falando que P1 é um objeto da classe pessoa, ela tem o nome Alice, tem 30 anos, tá bom? Se vocês entenderem isso, vocês entenderam a orientação objeto. Basicamente aqui. E aí eu estou chamando o meu método apresentar, tá bom? Eu chamo o método apresentar, estou chamando ali e ele vai rodar a saída ali. Esse é um exemplo básico de orientação objeto, tá bom? Nas próximas aulas eu vou falar sobre os outros detalhes, sobre as características de orientação a objeto, tá bom? Muito obrigado, meu nome é professor Maurim, eu espero que vocês estejam aprendendo aqui o básico sobre orientação a objeto.